e a gente retoma aqui justamente falando dessa que é uma movimentação importante para estabelecer essas plataformas, que são as tecnologias, né? Com esse cenário que a gente já comentou aqui de pandemia, mudanças regulatórias e esses avanços tecnológicos que praticamente eliminam a barreira de acesso às tecnologias emergentes, e a gente está falando aqui de computação em nuvem, edge computing, quantum computing, todas as técnicas de analítica avançada, como inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc., os blockchains, tokenização, API economy, etc., vamos discutir um pouquinho aqui quais são as principais tendências que vão reger o posicionamento dessas plataformas digitais nos próximos anos aqui. Vou voltar para o Lincoln, para ele comentar um pouquinho essas tendências para a gente. Legal, Maurício. Acho que como a gente estava comentando um pouco agora no intervalo, acho que é extremamente importante, né, nós como empreendedores, executivos de grandes empresas, conseguir separar as buzzwords, né, do que realmente pode direcionar nosso negócio a ser mais lucrativo, a ser mais eficiente, etc. Eu tendo a ver, né, no cenário de empreendedorismo, muito empreendedor apaixonado pela tecnologia e não pelo problema, né? Então, eu acho, pessoalmente, aí é uma opinião realmente pessoal, mas muito estranho quando uma empresa se define por uma tecnologia, né? Nós somos uma empresa de AI, nós somos uma empresa de blockchain, porque eu acredito que, na verdade, a tecnologia, a menos que você seja uma software house, né, que desenvolve tecnologias específicas para aquelas tecnologias, para aqueles, ou seja, seu produto é a tecnologia que você desenvolve independente do problema, a gente tem que se focar muito em como resolver problemas, né? E eu acho que, por exemplo, se você pega a blockchain, tem muitos outros elementos que estão surgindo agora que impactam na utilização ou não de blockchain, né? Como, por exemplo, a LGPD, surgiram novos conceitos de, por exemplo, direito ao esquecimento, portabilidade de dados, que vem também através do Open Banking, o que vai ser dado público, o que vai ser dado privado, como que você registra esses dados numa blockchain, se ela vai ser aberta ou não. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar atento a todas essas tendências, mas fazer uma separação muito clara do que realmente é proveitoso para o nosso negócio e o que é buzzword para a gente não se distrair tanto. E aí eu vou contar uma história aqui muito rápida que teve uma empresa nos Estados Unidos que queria resolver o problema da identidade, né, da identificação, algo muito semelhante ao que a gente faz aqui no Brasil, mas com blockchain. Eles fizeram um ICO, foi gigantesco, e um dos investidores, eu tive a oportunidade, um dos investidores desse ICO, eu tive a oportunidade de falar 12 meses depois. E ele falou para mim, olha, e eu estava mostrando, né, meus gráficos, minhas métricas, como que a gente estava crescendo, e ele falou, a principal diferença de você para essa empresa aqui é que essa empresa aqui usa blockchain e vocês funcionam. E acho que é muito importante a gente parar para pensar de uma forma muito pragmática, né? Como nós vamos resolver nossos problemas. E aí eu acho que é legal da gente ver que tem tecnologias, sim, que às vezes nem precisam ser tão complexas, que podem ajudar muito. A AdWall tem um estudo de mercado que compara todos os onboardings de todos os bancos digitais e, e faz essa pesquisa massivamente entre muitos usuários no Brasil todo para ver qual é a melhor percepção, qual é o melhor tempo de resposta, qual é o mais seguro e etc. E a gente viu que um fator muito simples muda muito a percepção do usuário, que é ser um cadastro conversacional. Ou seja, né, um chatbot que você vai pedindo informações para essa pessoa. Olha, você poderia digitar como se fosse um chat de WhatsApp mesmo. Você poderia digitar o seu nome, agora me digita sua data de nascimento. Agora eu vou precisar de uma foto. E aí abre como se fosse a câmera do WhatsApp para a pessoa tirar foto. E os dois últimos ganhadores desse prêmio de melhor ranking adotaram essa medida, que é relativamente simples, né? Não é tão complexo quanto um chatbot que usa AI avançada ali, mas que transforma a experiência do usuário de uma forma absurda. E aqui na AdWall a gente usa, e é legal de falar, porque acho que a gente foi realmente a única empresa investida pela Qualcomm Ventures do braço de inteligência artificial, né? Outras empresas já tinham recebido investimento, mas através de outro fundo de investimento, que recebeu na América Latina inteira esse investimento. E a gente aplica inteligência artificial, por exemplo, para imagem, né, que é algo raro, para fazer validação de documento, face match, prova de vida, análise de dados, né, essa KYC, Anti-Money Laundering,
mas eu acho que tem muito espaço, por exemplo, para NLP, né? Neural Language Processing, que, por exemplo, muitas empresas pedem para a gente não faz. Então, se você é um empreendedor e faz, pode falar comigo que a gente pode fazer uma parceria, que é, por exemplo, você conseguir ler um contrato social e identificar quem que é o administrador, quais são as alçadas que cada pessoa tem. Então, existe muito espaço para explorar em NLP, pouca gente faz no Brasil. E aí, uma outra discussão que eu acho que é extremamente importante também, de tendência para a gente discutir, até para fins sociais, que depois a gente vai discutir também, é se preocupar com a ética na utilização de dados para a criação de inteligência artificial, né? Querendo ou não, as pessoas ainda não entenderam que a inteligência artificial são criadas por pessoas que muitas vezes têm viés, ou base de dados que têm viés. Então, se a gente realmente não quiser construir um algoritmo de discriminação em massa, sem notar isso, a gente realmente precisa ficar atento a esse elemento e para criar realmente uma inteligência artificial que funcione e faça sentido para a sociedade. Muito bom, Lincoln. Como dizia o Steve Jobs, simplicity wins. Vou passar a bola aí para o Guilherme e pedir para ele comentar um pouco na perspectiva de um banco que está operando nesse espaço, quais são essas tendências que ele identifica. Obrigado, Guilherme. Claro, Maurício. Bom, a gente está olhando aqui para dois pontos aqui muito especificamente, né? O primeiro deles é Quantum Computing, né? E aí, assim, eu falo até um pouco como eu sou professor lá da Singularity University, lá a gente estuda muito as tecnologias exponenciais e principalmente a curva de adoção, né? E aí é muito interessante porque, assim, se você vai lá no Gartner e em todas as grandes consultorias, elas vão dizer que Quantum Computing não acontece de forma comercial antes de 2030, né? E aí, se a gente está falando de horizonte de 2030, o que eu vou fazer agora, né? Não faz sentido começar a investir agora. Mas eu acredito muito que a gente, de fato, tem uma dificuldade muito grande de pensar de forma exponencial, né? A gente pensa de forma linear, né? Nós, seres humanos, fomos treinados a pensar dessa forma, né? Quando a indústria automobilística, em 2010, né, publicou um paper dizendo que carros autônomos levariam pelo menos 100 anos, né, para estarem disponíveis no mercado, ela não estava entendendo, né, justamente o crescimento exponencial da tecnologia que estava por trás daquilo, e teve que correr atrás, né, e agora está fazendo esse catch-up tecnológico para dar conta de, enfim, um concorrente como Tesla, por exemplo, que não era absolutamente nada na época e hoje vale mais do que as grandes montadoras, aquelas mais tradicionais. Então, Quantum Computing, eu não tenho a menor dúvida de que vai revolucionar completamente o setor bancário, né? E vai revolucionar porque ele tem impacto em todas as áreas. Se a gente olhar para crédito, por exemplo, né, o que você consegue fazer hoje com o servidor quântico em crédito é algo completamente diferente do que existe hoje no mercado. Eu lembro que eu fiz, na época que eu estava na Accenture, alguns anos atrás, eu fiz uma prova de conceito na área de investimentos, né? Então, a gente pegou, por exemplo, um analista de investimentos de um banco ou uma corretora, ele olha 5, 10, às vezes chega a olhar 30 ativos, né? No teste que a gente fez, um analista conseguiria olhar cerca de 60 mil ativos, né? E com uma riqueza de dados muito maior. E se você coloca inteligência artificial ainda mais nisso, ainda por cima, quer dizer, você muda completamente assim, o patamar da indústria, né? Então, é algo de fato disruptivo que vem por aí, né? E um exemplo que eu gosto muito de dar, né, quando as pessoas perguntam, mas o que é isso, né? Como é que isso vai impactar nosso dia a dia? É o exemplo do Waze, né? Se a gente olhar do ponto de vista puramente técnico, né, o Waze ele assume uma série de premissas, né, que chegam a ser pobres do ponto de vista técnico, puramente técnico,
né? Por quê? Porque você estabelece um trajeto e ele tem lá 100 alternativas, ele vai olhar para as 4 ou 5 principais, né? E por quê? Porque ele está priorizando o tempo de resposta, ele precisa te dar em 2 segundos ali, ele precisa te dar o teu melhor caminho, o caminho ótimo, né? Não necessariamente aquele é o melhor caminho, né? Mas assim, ele já é muito melhor do que o antigo GPS, que não dava, né, uma informação inteligente. Então ele é excelente, né? Só que quando você bota um servidor quântico para fazer o mesmo cálculo de rotas, né, não dá para comparar, a gente está falando de um outro patamar, porque ele vai poder analisar as 100 rotas simultaneamente e te dar a rota de fato otimizada no mesmo tempo, né? Então, isso, claro que para pequenos trajetos não faz diferença, mas para grandes trajetos, para indústrias que trabalham com roteirização, né, dos seus caminhões e veículos de serviço, isso começa a fazer uma grande diferença. Então, quantum computing, sem dúvida nenhuma, é uma delas, e a segunda tendência é tokenização, né, que também, né, eu acredito que em pouco tempo, talvez a gente vai ver a tokenização de todos os ativos, né, no mercado financeiro. Isso não sou eu que estou falando, o presidente da SEC falou isso alguns meses atrás, né, que em breve a gente vai ver a tokenização de todos os ativos financeiros. Então, acho que é uma grande tendência, o mercado de cripto é um mercado que veio para ficar, né, e a gente está trabalhando muito em cima dessas duas grandes tendências.